Oi, gente, vim voltando agora, somente agora, para falar do episódio 4 de Percy Jackson e os Olimpianos. Nele nós abordamos o capítulo 12 e o capítulo 13 do livro, então esse vídeo vai conter spoilers do livro e também da série. Acredito que quem já tá com seus posts já deve ter assistido o quarto episódio. Enfim, primeiramente nós já começamos com uma conversa super fofa entre a Annabeth e o Percy, que ele pergunta sobre a Thalia e a Anne comenta um pouco sobre quem era a Thalia e o quanto ela sempre foi autoconfiante, meio que ela não se importava tanto dela ser filha de Zeus e tudo mais. Ela conta também um pouco sobre a fuga dela de casa, as razões que realmente no livro isso acontece também. Tem ela comenta sobre, né, as razões dela de ter saído de casa. Não necessariamente é a mesma razão, porque ela meio que não culpa tanto a madrasta dela no livro, mas na série já foi colocado mais. Acredito que pra ficar um pouco mais justificável e aceitável também, né? Porque querendo ia ficar muito complexo se tivesse uma diferença de porque foi meu pai, porque foi a minha mãe. E a gente sabe que a Anya é só uma criança. Ela não entendia totalmente tudo o que estava acontecendo entre o pai dela e a madrasta, entre a fuga dela, entre os outros irmãos que ela tem. Sim, e ela tem outros irmãos, né, como ela comenta, que são meio irmãos no caso. Então tem muito essa questão de que ela só tinha 12 anos, então há um entendimento de que não tava, que na qual ela não participava. Eu acho que isso que é um pouco complexo e se for renovado, que é o que a gente espera, com certeza vai ser explicado depois, vão dar mais a profundidade nessa questão. O que é muito interessante, é uma parte muito importante pra gente saber. Enfim, nós tendo essa conversa entre ela e o Percy. É muito linda a relação que eles estão tentando colocar nos três personagens, a profundidade que eles estão colocando, e é simplesmente maravilhosa, já pra gente acompanhar o Percy e a Anne, que eles vão ser melhores amigos, assim como o Grover e o Percy, o Grover e a Anne, que a gente sabe que é um trio maravilhoso eles três, e isso é muito legal. Logo depois a gente já pula pra parte deles conversando, e o Percy comenta sobre a questão de ele fracassar naquilo que mais importa. E já dando um grande spoiler, ok, sobre o livro, então eu tô comparando. A gente sabe que a intenção do Percy é salvar a mãe dele. A gente sabe que esse é o foco dele, não é, eu vou salvar o Olimpo, eu vou impedir uma guerra, eu vou salvar o mundo. Não, a intenção dele é salvar a Sally. Então ele tá preocupado com tudo isso de tipo, poxa, então, o que é que isso na profecia significa? E a Anne dá aquela explicação de tipo, nem tudo que é comentado quer dizer que vai acontecer daquela forma, ou seja, pode acontecer de outra maneira. Então, é algo que tem que ser interpretado de acordo com as experiências que eles vão tendo ao decorrer do livro e da série. Ok, então é um diálogo muito interessante, a importância também dada à questão de Pan, o deus de ter sumido, e eles têm comentado sobre os sátiros buscadores. E, gente, é muito importante, porque o Grover, ele tem um sentimento de se tornar um buscador. Não foi comentado na série, ele não fala sobre isso, sobre ele mesmo. Ele comenta só que existem pessoas, no caso os sátiros, que se candidatam a serem buscadores justamente para encontrar Pan, que está desaparecido. Ele não comenta sobre ele, acredito, porque ele não está ainda aberto o suficiente para isso. E isso é muito legal porque é um assunto que ele vai render bastante, é muito importante, enfim, gente, é de uma importância gigantesca, é maravilhoso. Eu quero muito que seja renovado. Ok, então, passando-se isso, a gente tem a questão do local onde eles estavam, a cabine onde eles estavam, né, ter sido destruído. E aí onde nós conhecemos a nossa mãe de monstros, Equidna, ela e a Quimera. E quando ela aparece, ela conversa com os meninos, tipo, eu sou mãe, eu entendo e tudo mais. Porém, vocês não são os pais de vocês, enfim. E eles já ficam assustados, né? Quando eles, logo depois que eles descobrem quem é a Quimera, no caso, quem é a Equidna, eles já ficam tipo, ok, a gente tá lascado. Temos a parte da Quimera
perfurando o Percy, no caso, colocando um dos ferrões, né, do espinho nele. E estava envenenado, obviamente. Não é à toa que logo depois da fuga deles, o Percy ele começa a passar um pouco mal. Ele e a Anne têm um diálogo muito lindo em questão de, poxa, tu me ajudou muito mais do que meu pai já tinha me ajudado. E quando eles estão no arco, eles não comentaram, infelizmente, na série, mas a Anne vai para aquele arco justamente porque ela admira o local, devido a ser uma arquitetura e ela tem um grande sonho de ser arquiteta. Então, isso é muito interessante, só que também não foi contado na série, acredito que vai ser colocado mais lá pra frente. Foi um episódio muito rápido, literalmente foi rápido porque teve 30 minutos. Então, tipo, é muito pouco. Acho que todo mundo vai reclamar e eu vou continuar reclamando disso, tá? Foi muito pouco, muito pouco. Mas enfim. Então, existe essa importância dela ter ido justamente devido à arquitetura e tudo mais. E quando ela vai, ela dá a justificativa de que é o tempo de Atena e que a Atena vai ajudar eles. E a gente tem aquele plot twist, né? O Percy reclama do pai dele porque o pai dele não tá ajudando ele em nada. E a Anne fala da Atena, dizendo que ela vai ajudar ele. E no final das contas, a Atena faz exatamente o contrário. Ela permite com que a Equidna e a Quimera entrem lá. Eu fiquei com muita raiva nessa cena porque a Anne ficou tipo, como assim, entende? E no final a gente sabe que o Poseidon salva o Percy. A gente a gente vê o grande mistério que é como ele caiu do arco e caiu na água. A gente vê na série que foi Poseidon que ajudou ele, porque no livro todo mundo ficou tipo, como assim? Era impossível ele ter caído lá de cima e ter parado lá no rio. Ok. Então foi explicado, maravilhoso. Mas, tipo, o que a Atena fez devido à impertinência do Percy ter colocado isso na novela também foi, tipo, muito injusto. Sendo que no episódio anterior a Anne tinha defendido a Atena sobre a questão da Medusa. Então fica muito pesado colocar para uma criança de 12 anos que estava confiando na mãe que ela ia ajudar e ela faz exatamente o contrário. E o Percy recebeu a ajuda de Poseidon, não é à toa que ele fica tipo, poxa, meu pai me ajudou e isso é muito legal. Quando ele tá no fundo do rio e ele conhece, acho que é uma Naide, eu não tô lembrando agora, mas acho que ele encontra com uma Naide, um espírito da água, e ela comenta sobre o pai dele, de que ele pode respirar debaixo d'água e tal, que justamente dando referência à primeira cena do episódio, é quando o mini Percy e Katia Sea estão na piscina e ele fala, só respira, mamãe, normalmente é o que você me diz. E foi muito lindo, eu acho lindo. Enfim, gente, realmente desse episódio não tem tanto o que falar, porque ele foi muito curto, mas foi um episódio super importante, deu contexto, é muito mais do que a gente já teve, né? Já ignorando os filmes, que foi só um delírio. Então é muito legal. A questão de o Percy ter dito pra Anne no episódio da Medusa de que ele achou que eles não seriam amigos, que eles não seriam amigos. E nesse episódio da Quimera, a Anne ter dito que ia ficar enquanto o Percy e o Grover fugia, e o Percy ter ido lá, trocado de lugar com ela, justamente pra ele lutar, sendo que ele tava envenenado, ou seja, ele tava, tipo, muito mal, e ele ter se sacrificado por eles, é muito lindo, gente, sério. Ficou muito perfeito. Ai, Percabete tá vivo. Enfim, então basicamente o quarto episódio foi isso. Eu amei. Não foi meu favorito, como Deus, ela só foi tão rápido. Acho que eu tive que assistir umas 20 vezes, porque eu tava tipo, não é possível que não tenha mais. Então eu tava super ansiosa por ele. Mas eu gostei, não é meu favorito. Continua meu favorito sendo da Medusa. Tá incrível, tá impecável aquele episódio. Ou o segundo. Porque também tem. Ai, gente, enfim. Eu só acho realmente que ele deveria dava pra ter colocado ele um pouco maior. Eu entendo que talvez poderia ser um pouco cansativo pra quem tá chegando e mesmo pros fãs. Mas eu acho que dava sim pra ter deixado ele maior. Mas aí, né, não tem muito o que mudar. Espero que eles mudem isso na segunda temporada. Gostaria muito, pelo menos no mínimo 50 minutos. Eu tava feliz com 50 minutos. Mas enfim. Então basicamente o quarto episódio foi isso. Dada a importância à Quimera, né? Sobre Atena, Poseidon, ajuda de paz e tudo mais, a busca de Pan.
Eu vi até um dos comentários sobre que o Grover ele tá muito apagado. E eu entendo que sim, tem algumas cenas que eles focam um pouco no Percabete, mas eu acho que sim, eles estão dando uma grande importância ao Grover. Ele tá tendo muito mais atitude do que ele tinha nos livros. Não que seja uma coisa errada e não que nos livros esteja errado, é somente um complemento. Eu acho que a série ela tá literalmente sendo um complemento pro livro. Tipo, tem muita coisa na série que poderia simplesmente ter acontecido no livro. Isso é incrível, sabe? Ela não tá 100% igual, idêntico ao livro. Tem algumas mudanças, são mudanças super importantes e eu estou amando tudo isso. Então, gente, basicamente é isso. O próximo vídeo vai ser sobre o quinto episódio e